Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional, onde trarei aqui uma palavra que o Senhor trará para o nosso coração, né? Eu compartilho o meu devocional aqui com todos vocês e Deus tem uma palavra poderosa para falar conosco nesta noite. Amém? E hoje o tema é iguais perante Deus. Iguais perante Deus. O tema do dia 15 de dezembro e a gente vai ler Romanos 3, 21, 26. Fica aí. Deus vai falar poderosamente contigo e comigo, né? Primeiramente, comigo. Vamos juntos? Vamos juntos. Romanos 3. Cair. Curte para mais pessoas aí serem alcançadas com essa palavra poderosa que eu sei que Deus vai trazer para nós nesse finalzinho de tarde, nesse início de noite. A gente vai ler Romanos 3, do 21 ao 26, diz assim: a justificação pela fé. Você tem fé? Mas agora, a parte da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele, porque não há diferença, já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus pôs como propiciação em seu sangue por meio da fé para mostrar sua justiça, passando despercebidos em sua paciência os pecados cometidos anteriormente, com o intuito de mostrar neste tempo sua justiça, para que ele seja o justo e o que justifica aquele que tem fé em Jesus. Olha que maravilha. Eu não vou falar agora não, vamos ler o texto aqui e depois eu vou falar. Iguais perante a Deus. E aí, eles pegaram o texto Provérbios 22, 2, que diz o seguinte: o rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor criou os dois, né? Então, o Senhor, já daí a gente já tira pela palavra que o Senhor não faz distinção de pessoas. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pelo assassino, ele morreu por todos, né? Durante as férias, minha esposa e eu passeamos de bicicleta. Uma rota nos levou a um bairro de casas milionárias. Vimos os moradores passeando com cachorros, ciclistas e trabalhadores construindo novas casas ou cuidando dos jardins. Era uma mistura de todas as esferas sociais e isso me lembrou de uma realidade valiosa. Ezequiel, tá fazendo barulho. Não há verdadeira distinção entre nós, ricos ou pobres, abastados ou trabalhadores, conhecidos ou desconhecidos. Todos nós naquela rua e manhã éramos iguais. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. Provérbios 22, 2. Independentemente das diferenças, todos fomos feitos à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Mas há algo mais. Ser igual diante de Deus também significa que não importa a nossa situação econômica, social ou étnica. Todos nós nascemos sobre a condição de pecado, pois todos os pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Somos todos desobedientes e igualmente culpados perante Ele e precisamos de Jesus. Frequentemente, dividimos as pessoas em grupos por vários motivos, mas, na verdade, todos nós fazemos parte da raça humana. E embora estejamos todos na mesma situação, pecadores que precisam de um Salvador,
podemos ser justificados gratuitamente, declarados justos, reconciliados com Deus por sua graça, versículo 24. Ao reconhecer que somos iguais perante Deus, como isso o ajuda a amar mais os outros? Eita glória! Como Jesus o preenche? Agora eu vou falar. Olha como que Deus é maravilhoso, né? Ontem eu fui deixar a minha sogra em um outro estado, né? Aqui próximo. E a gente, como teve que deixar de estar indo na nossa igreja aqui, a gente viu uma igrejinha lá na esquina da casa dela, fomos lá. E a gente teve umas oportunidades lá, eu e meu esposo, e a gente tinha debatido aqui pela manhã, eu não lembro se naquele mesmo dia ou no dia anterior, acho que foi no mesmo dia, sobre questões referentes à lei e à graça, que é o favor imerecido, né? E assim, Jesus, ele não veio para abolir a lei, isso é fato. Ele não veio para abolir a lei. Porque, na verdade, ele veio para nos mostrar como cumprir essa lei, né? Porque os fariseus, eles cumpriam a lei rigorosamente e eles não se preocupavam com si mesmo, mas com os outros, o tempo inteiro apontando os outros. E a palavra também diz que a gente não pode falar do cisco do olho do irmão se tem uma trave no nosso olho. E isso acontece muito, acusações, preconceitos e todos os outros tipos de coisas. E às vezes a gente leva tudo a ferro e fogo. E também eu estava falando isso pro meu marido. Da mesma maneira que a gente quer julgar o outro, que a gente quer levar as coisas a ferro e fogo para as pessoas, Deus vai usar isso contra nós mesmos. Porque se Deus for cobrar da gente como a gente quer cobrar das pessoas, coitado de nós, né? No tempo da lei, as pessoas eram fulminadas de tocar na arca, e mesmo com boas intenções. No tempo da graça, o Senhor fala para a mulher que estava para ser apedrejada, vai e não peques mais. Então, a gente precisa entender o seguinte, somos pecadores, somos. Precisamos, se a gente está em Cristo Jesus, a gente precisa se redimir dos nossos pecados. E uma vez que a gente se arrepende, não é só chorar. É a gente não praticar mais aquilo que a gente entende, que o Espírito Santo de Deus nos fez entender que é pecado, né? E nós falamos de o nome de Deus em vão, essas coisas, e eu debatia com ele, porque não é porque a gente é casado que a gente tem que pensar igual. E mesmo que esteja escrito na palavra, tem outros demais textos, como este que eu acabei de ler aqui, que é Deus testificando através, aqui ao vivo, da sua palavra, mais uma vez, que eu falo o seguinte, a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos faça olhar para as pessoas com o amor que Deus olha para nós. Porque coitados de nós, se Deus não nos olhasse com amor incondicional, com a misericórdia e compaixão. Muitas pessoas estariam sendo mortas no altar. Ia ser fulminado lá no altar, porque sobe no altar de forma impura. E aí eu digo, impuro o quê? Porque naquela época as pessoas não tinham pecado. Nós somos pecadores natos. Mas uma coisa são os pecados involuntários e os voluntários, que a gente faz sabendo que está pecando. E aí a gente está teimando com Deus, a gente está, como é que se diz? Sendo desobediente, rebelde, porque a gente quer. E aí a gente não consegue morrer para as nossas vontades e fazer a vontade do Pai, entendeu? E aí, automaticamente, a gente vai o quê? Foi só começar a falar, gente. A verdade começa a sair gente da live. Fica aí. Eu vou falar a verdade, porque eu não tô aqui para agradar homens, eu tô para agradar a Deus. Pode ficar 0 pessoas, porque na verdade essas lives eu baixo no meu celular e mando para amigos e familiares. São 256 pessoas, tá bom? Para alcançá-las. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui com vocês e estar alcançando 1 ou 2
3 pessoas que entraram na live com uma palavra que falou ao seu coração, para mim já tá de bom tamanho. Não tenho a intenção de ter milhões de seguidores e ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir, não. Mas o Senhor está falando aqui nesta tarde que que somos iguais perante a Deus. Ou seja, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu por mim, ele me deu por você, deu para o assassino, deu para o drogado, deu para adúltera, deu para todo mundo. Deu o Filho por todo mundo, por todo mundo. E a gente tem a graça, que é um favor imerecido, e é pela fé que nós recebemos essa graça, né? Pela fé em Cristo Jesus. Uma vez que eu não exerço essa fé, uma vez que eu demonstro que eu não tenho confiança em Deus, porque eu quero fazer tudo do meu jeito, aí a gente sai de baixo. Mas mesmo assim, se você é um escolhido de Deus, o Senhor, até o último fôlego de vida, há esperança, há como a gente alcançar a salvação. Enquanto houver consciência e vida, a gente pode alcançar a salvação. Agora, se a gente gosta e quer permanecer no pecado, sabendo que isso é pecado e sabendo que Jesus Cristo morreu por nós, mas a gente nega a Jesus, aí é outra situação. É outros 500, tá? Mas iguais perante a Deus. Deus olha a gente de forma igual. Não tem, aquele ali é menos pecador, aquele é mais pecador, não. Não, olha todo mundo de forma igual e por ele amar todos nós de forma igual, ele nos deu o Filho dele, Jesus Cristo, para que pudesse morrer pelos nossos pecados e que a gente pudesse. O véu foi rasgado e a gente agora tem acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Então, hoje eu posso conversar com Deus sentada no vaso, eu posso conversar com Deus lavando louça, eu posso conversar com Deus tomando banho, eu posso conversar com Deus dentro de um ônibus, eu posso conversar com Deus em qualquer lugar, eu tenho acesso direto a Deus e você também. Só que tem pessoas que ficam assim, no banheiro não, porque é falta de reverência. Vem cá, Deus quer ter intimidade conosco, e quando a gente é íntimo, quando você casa, quando você se torna íntimo, vocês não entram no banheiro às vezes juntos? Não é? Não começa a ter intimidade? Um solta um perto do outro, tu começa a ter intimidade. E aí você quer ter intimidade com Deus, assim, um lá, outro cá. Deus tem que estar presente em todos os momentos da sua vida. Chama Ele para estar presente em todos os momentos da sua vida. Busque intimidade com Deus, porque é tempo de posicionamento. A gente não sabe a qualquer momento quando que o anticristo vai se levantar, entendeu? E quando pode acontecer um apagão, quando a gente pode ficar sem luz por alguns dias, internet e o mundo colapsar. E a gente precisa estar firme e forte com Cristo quando vão começar a perseguir a igreja de Cristo Jesus aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente ainda tem liberdade. Eu posso falar aqui, ó, no TikTok da Palavra de Deus. Em outros lugares você não pode nem ter a Bíblia. As pessoas rasgam as folhas da Bíblia clandestinamente, escondem nas rochas para poderem ler a palavra. E a gente tem acesso o tempo inteiro para a palavra e a gente não tem coragem de tirar um tempo para ler a palavra, mas ficar no TikTok e no Instagram rolando tela, a gente acha tempo. Sabe que a gente precisa tomar, vergonha na nossa cara de bater no peito e dizer eu sou cristão e nunca ter lido a Bíblia toda. A gente precisa tomar vergonha na nossa cara. Porque quando Deus inspirou os apóstolos a escreverem, os seus servos escreverem a palavra de Deus, ele queria deixar um manual de vida pra gente, pra nossa vida ser mais leve, mais fácil. E muitas das vezes a gente não quer ler o que está aqui, a gente quer escutar aquilo que amacia o nosso ego e a gente só desce para o fundo do poço. Só desce para o fundo do poço. Aí chega lá, Senhor, socorro, me ajuda. Né?
Mas poderia ser tudo muito mais simples se a gente buscasse conhecer o manual da nossa vida. O manual da nossa vida faz a gente entender as ferramentas que a gente necessita para alcançar aquilo que a gente busca. Pega essa senha. O manual da nossa vida traz escrito aqui as ferramentas que nós necessitamos para sermos bem-sucedidos. Amém? E nesse momento eu queria entrar com os pedidos de oração para a gente estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, oi Luiz, seja bem-vindo. Coloca esse Ednet, tudo bem? Coloca o pedido de oração aí, escreve no chat. Porque depois, quando eu fechar meus olhos, eu não vou conseguir ver. Aí eu só vou conseguir ver quando acabar a live, que eu for baixar a live, eu vou ter acesso ao pedido, tá bom? Mas se você não tiver pedido, tudo bem. Se você não quiser se expor, você pode me seguir lá e escrever uma mensagem para mim, que eu vou estar orando, tá bom? Em particular. E eu oro e acompanho, tá bom? Depois eu vou ficar perguntando, e aí, como é que tá? Como é que foi? Quando tiver um testemunho, a gente pode estar marcando uma live aí, se você assim quiser, para contar o seu testemunho, amém? Então, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos e necessitamos de Ti. Ó Deus, nos fortalece, nos ensina, nos dê sede, Senhor, de morrermos para as nossas vontades e fazermos a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, o Senhor é o maior interessado no nosso sucesso e que sejamos bem-sucedidos nos nossos planos e negócios. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que nos cubra com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Nos preenche de todo vazio que as decepções dessa vida possam ter deixado com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, entra nos lares aqui, Senhor, que por um segundo essas pessoas entraram nessa live, entra nesses lares, Senhor, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo cura no corpo, na alma e no espírito. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um que ficou aqui até este presente momento. Que o Senhor possa os abençoar e tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti. Passa seus olhos, Senhor, com a compaixão e o amor que só o Senhor tem. E concede, Senhor, se assim for da Sua vontade. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Já eu baixo a live lá e ela fica inteirinha lá no meu perfil. Então segue lá que você vai acompanhar todas as lives que tem lá e também a nossa vida aqui na roça, tá? Deus te abençoe. Beijo no coração. Obrigada por ter ficado.